Fé, razão e intuição. A fé cega deriva da crença sem comprovação. A fé raciocinada é filha do conhecimento contextualizado, isto é, das placentas racionais das inteligências intelectiva, emotiva e espiritual em ascensão. Da fé vivenciada origina-se o discernimento, a lucidez proeminente. O discernimento é consequência da vivência consciente e, portanto, a fé lúcida e dinâmica é consequência do discernimento, advindo da vivência do conhecimento nobremente assimilado. A ignorância é inerente ao comodismo parasitário, íncito no ser ocioso. O conhecimento é oriundo da filosofia teórica e o discernimento advém da ciência prática, posto que fé vivenciada não é senão o conhecimento pormenorizadamente aplicado. A confiança restrita no Senhor Supremo, o discernimento da lei por ele estatuída e das leis que regem a vida nele imanente, e a convicção das possibilidades inatas que cada qual carrega em si mesmo são atributos correlatos, essenciais e indissociáveis na busca, no estudo e na edificação do caráter enobrecedor, estatuído pela confiança inabalável e pela fé como substrato do ser consciente e regem a vida nele imanente. E a inconsciente, pela fé como substrato do ser ciente e consciente de seu porvir, pois confiança é sol interior, é presença de Deus no coração, vertendo bênçãos para a mente em ardência de harmonia. Fé é luz divina emboscada na mente a verter esperança para o coração sedento de amor. Segundo Eros via de Hegel, o indivíduo senciente crê no automatismo orgânico e dele não se dá conta. Portanto, das imarcessíveis luzes filosóficas promanam as bases científicas preeminentes e os sentimentos morais inerentes ao intérmino vir a ser. A filosofia minucia e assimila, organiza, sintetiza o conhecimento acumulado. A ciência, como semente oriunda das matrizes filosóficas, produz o discernimento como substrato do conhecimento lucidamente aplicado, posto que a moral que define o comportamento, o caráter do cidadão consciente e responsável, emerge das fulgurações luminescentes da ciência qualificada, pelo saber inconteste e pelo irrefreável vir a ser. Em síntese, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Ou seja, a fé é o corolário da florescência filosófica e da frutescência científica.
Allan Kardec, o bom senso encarnado, o precursor da fé raciocinada, sintetizou brilhantemente o seu significado e o substrato do qual se reveste. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 2 e 3. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. No outro sentido, entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. A razão seleciona, analisa e compara. A fé científica aplica e aprimora, e a fé científica aplica e aprimora. Cientifica, aplica e aprimora. E a intuição sintetiza os acúmulos intelectivos e as consequências morais advindas das bases antecessoras, transmutando luzes diretivas para as atividades por vindouras. Não por acaso, alguns dos anjos poetiza: penetrai os caminhos interiores, onde a consciência ensina, ampara e exorta. Lá dentro encontrareis a chave e a porta para o imundo de excelsos resplendores. E Emmanuel profetiza: se realmente desejas estender a claridade de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. O reto pensar, o harmonioso sentir, o falar aprimorado e o agir irrepreensível tornam-se, deste modo, a prova inequívoca do substrato resultante da fé nobremente vivenciada. Os sentimentos que traduzem em força motriz e, consequentemente, estruturam as bases imorredoras da genuína intuição. Para Emmanuel, enquanto razão calcula, cataloga, compara, analisa, o sentimento cria, edifica, alimenta, ilumina. Para o referido autor, a razão é o caminho humano e o sentimento é a luz divina. De modo que, nessa escalada ascensional interna, os instintos se fazem os germes e se tornam os embriões, tanto da inteligência quanto dos sentimentos. No Estatuto Divino está determinado de forma inapelável que, na criação, tudo e todos os seres que compõem a magnificente e harmoniosa sinfonia da vida, íncita em a natureza e inerente a ela, tiveram a mesma origem conceptual, o sal da terra, a mônada primordial, e, fatalmente, terão a mesma destinação, a luz do mundo, do anjo ao incomensurável, inconcebível por ora, por tratar-se de um contínuo infindo. Segundo Leon Denis,
Todos os poderes da alma se resumem em 3 palavras: querer, saber, amar. Querer, em sentido profundo, significa a convergência das forças inatas, sobretudo as que corroboram diretamente o fim que se pretende concretizar, as quais serão fecundadas pelas luzes inefáveis e inerentes aos páramos do conhecimento filosófico transcendente. Saber equivale ao suprassumo do discernimento científico inexperienciado. O saber se compõe do que há experienciado. Discernimento científico experienciado. O saber se compõe do que há de mais nobre e belo, do substrato oriundo da cientificação, dos fatos e da conscientização lucidamente adquirida na ação. Amar, ou seja, ser o que a filosofia transcendente identificou e sintetizou, e o que a ciência prática comprovou e assimilou. Comportamento moral enobrecido, por ser o amor a razão única do existir, a força geradora e mantenedora da vida em todas as suas expressões. Eis a síntese de todos os potenciais da alma em seu campo de atuação. Não por acaso, Joana de Ângeles enfatiza que o querer é imprescindível e o crer essencial, pois tudo é e sempre será possível àqueles que creem ardentemente e amam intensamente pelo prazer de amar, servem incansavelmente pelo prazer de serem úteis, de modo imparcial e incondicionalmente. Desse modo, nada será impossível àqueles que querem com veemência e intencionam com humildade, honestidade e sinceridade, sabem e discernem a razão justa do seu íntimo querer e seguem intimoratos e fiéis às inspirações intuitivas, esforçando-se sobremaneira para serem o que almejam. Tudo cresce e evolui em todas as expressões do ser e do saber, da força de atração e repulsão inerentes ao reino mineral. Nasce a sensibilidade proeminente no reino vegetal, da qual se originam os instintos que formam o substrato da consciência germinal e condutora do reino animal. Do instinto ascendente nascem o sentimento e a inteligência, e da evolução de ambos emerge a razão como agente condutora, quando se inicia o estágio de humanização. Portanto, Emmanuel assim se pronuncia: o instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. Noutra obra, o autor enfatiza que somos sempre a soma de muitos, expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. A unidade estrutural e consciencial da forma humana provém do complexo entrelaçado dos imensuráveis estados da consciência
provém do complexo entrelaçamento dos imensuráveis estados da consciência embrionária fragmentada, da complexidade das experiências imorredoras, indissociáveis do processo e das incessantes permutas inerentes às leis de progresso e de evolução, íncitas em cada qual e unas na regência da coletividade. Essas experiências e permutas incessantes se tornam a lei racional, norteadora de cada fração inerente à variedade e ao mesmo tempo em que se aformoseiam e se adensam, segundo as leis, até a composição dos elementos subatômicos, atômicos e intraatômicos, elementos essenciais na edificação do reino mineral e das primitivas estruturas moleculares, assim como das consciências celulares em ascensão, da formação dos tecidos, da elaboração dos órgãos, fruto do seu entrelaçamento e da sua completa e irrestrita observância das leis norteadoras. Também essenciais na edificação dos sistemas constitutivos do corpo do homem, por sua união e obediência harmônica na estruturação de todos os implementos inerentes à complexa individualização do ser humano, em sua escalada rumo à angelitude. É da lei que todas as forças devem evoluir com as nossas almas, de modo que todos os elementos que compõem os veículos de expressão do espírito fatalmente transformar-se-ão em sentimentos enobrecedores, base estrutural das sublimes virtudes atinentes à sua consciência. Mais além, Emmanuel acrescenta: a razão é o homem que termina a laboriosa etapa evolutiva. O sentimento é o anjo que começa nas suas manifestações iniciais a caminho da espiritualidade pura. Originaram-se como elementos constitutivos da estrutura base dos fluidos, como sal da terra, e fatalmente culminarão como frações luminescentes que se unificarão como ser imortal e consciência eterna. Joana de Ângeles afirma com veemência: há uma necessidade urgente de estudos mediúnicos na área psicológica, a fim de poder-se auxiliar o desenvolvimento do ser humano com mais eficiência, facultando-lhe a conquista da totalidade, ou ser físico, psíquico, emocional e, sobretudo, espiritual que é. O apelo, estímulo do venerando espírito ecoa nos mais íntimos refolhos da consciência, em alerta e nas fibras mais sensíveis dos corações doridos. Emmanuel, em consonância com o seu pensamento, corrobora o convite, enfatizando que paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Francisco Cândido Xavier, com a clareza de sua lúcida e iluminada consciência, face aos milenares conteúdos e características que lhe são próprios, por ter galgado imensuráveis degraus do ser e do saber operantes,
com sua grandeza d'alma, esclarece-nos. À medida que o Espírito aprimora os seus conhecimentos da doutrina e procura realizar a sua reforma íntima, a tendência é que se torne mais sensível à comunicação direta com espíritos de um maior nível evolutivo, dando asas à nossa imaginação e ampliando o seu próprio pensamento. Lembramos que é fato incontestável a possibilidade de que, além da comunicação direta com outros luminares de semelhante jaez, poderíamos, com extrema facilidade, dialogar diretamente com a nossa própria essência consciencial. Obrigado. Muito confuso o texto, porque são textos sintetizados pela mediunidade intuitiva, inspirativa. Porque nos desdobramentos nós só trazemos o link. Aguardamos com uma frase que, se não for anotada em tempo, que seria frações de segundos a minutos, nós esquecemos. Não há um interesse maior, às vezes, do físico aplicar aquilo, do mundo mental, psíquico, emocional, porque isso às vezes causa desconforto. Mas como nós começamos a dizer no bloco anterior, somos uma consciência com quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles. Está na obra Encontro com a Paz e a Saúde, como consciência. E na obra O Ser Consciente, esta consciência, esse ser imortal, o espírito com E maiúsculo, a individualidade, sabe lucidamente o que fazer, como fazer e quando realizar. E também a autora narra, na obra Jesus e Vida, que a mente é uma emanação dessa consciência. Então a mente é um laboratório, é uma fração. E ainda essa consciência cria alguém com o nome de vontade, a maior de todas as potências, segundo Leon Denis. Dá-se também um nome a essa vontade, que é a gerente esclarecida da mente, o Cristo interior, o Self, o anjo da guarda, o guia, o mentor. Pode usar todos esses nomes para a mesma coisa. E esta vontade, esse Cristo, está a serviço da consciência profunda e visa duas coisas somente, segundo a autora: a paz íntima e a conquista do infinito. Então, qualquer coisa diferente dessas duas propostas não advém ou não dimana da nossa essência consciencial, mas sim do mundo periférico e externo, do mundo mental, emocional ou psíquico e físico, de modo geral, e do que nós estamos recebendo do entorno. O desejo pelo prazer transitório e, na maioria das vezes, ilusório, que normalmente gera dor a longo prazo, enquanto a obediência a essa essência consciencial, a essa intuição ou inspiração de outros cenários mais evoluídos do que o nosso, propõe a transformação do nosso universo comportamental. E às vezes o meio nos oferece mais do mesmo, a manutenção da estrutura viciosa e assim sucessivamente. Então, nesse processo de comunicação consigo mesmo, que não é outro senão a mediunidade do futuro, de saber do que somos constituídos,
e dialogar com cada uma de suas partes, e ao mesmo tempo aprender a dialogar com qualquer estágio da consciência, não importando onde se encontra, em qualquer reino, mas sabermos, por exemplo, com a visão de George Washington Covell, um cientista autodidata, não teve diplomas acadêmicos, e na obra A Vida Secreta das Plantas, ele conversava com a estrutura de uma folha e entendia o movimento de uma galáxia. Num dado momento, nos Estados Unidos, a matéria-prima que transformaria em óleo escasseou. E a consciência dos amendoins disse a ele: nós sabemos fazer 17 quilos de óleo com 50 quilos de matéria-prima nossa, enquanto a outra matéria-prima com 50 quilos faz apenas 5 ou 6. Já pensou que beleza? Caena não aprendeu a fazer isto? Não estende as mãos para uma planta e pede a essência terapêutica da planta? Não poderíamos aprender a olhar para uma planta e pedir a essência consciencial que necessitamos para nutrir o nosso corpo? Não seria esse o segredo de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce e de vários outros luminares que comiam o mínimo e faziam o máximo? Não seria esse também o segredo de alguns políticos que amam a política como religião da nação, segundo Bezerra de Menezes, e interessavam-se pelo Brasil, não por si mesmos? Como Tancredo Neves, que dormia, quando dormia, 1 hora por noite. E se não dormirmos, a maioria de nós, de 5 a 12 horas, acordaremos irritados, descompensados, etc. Qualidade de sono é muito diferente de quantidade do sono. Eu posso dormir várias horas e acordar mais cansado, dependendo para onde e com quem estive. Eu posso dormir como motorista de caminhão, o Luiz está ali, eu não atuo mais, ele está atuante. Às vezes estamos bêbados de sono, como nós falamos no popular, e dormimos 15 minutos. E quando acordamos, porque a intenção era aquela, estamos inteiros para mais 4 ou 5 horas de viagem. Isso são fatos que nós vivenciamos na vida prática. Exemplos como outros. Vocês aprenderam a andar de bicicleta, por exemplo, ou já nasceram sabendo? No meu caso, eu nasci sabendo que não sabia andar de bicicleta. Mas de tanto me esfolar, porque eu montava de um lado e caía do outro, por misericórdia, algo que já estava acontecendo com a minha própria consciência, na roça, na fazenda, eu acordei com uma ideia. Que se eu fosse com a bicicleta encostasse ela num coxo de colocar o sal para o gado, tinha uma meia ladeira, não muito íngreme, e ali encostadinho, se eu desse um impulso, eu sairia andando. Não deu outra. A primeira coisa que eu fiz foi isso, e ando até hoje. De vez em quando a gente dá umas esfoladas, mas por falta de atenção, porque como eu observei a Vilma um dia andando de bicicleta, às vezes na hora de fazer a curva, a bicicleta ia para lá, o corpo dela queria andar, e a bicicleta ia reto. Eu tentei, esforcei, e acontecia comigo também. Vocês não nasceram aprendendo a dirigir um carro. E hoje, para você dirigir o carro, para andar de bicicleta, você precisa ficar pensando em cada movimento? É automático. Normalmente você pega a bicicleta ou o carro, estabelece o critério onde ir, observação das leis de trânsito, a velocidade e tudo mais, mas o pé
que pisa na embreagem aprendeu a pisar na embreagem. Não dê a ele, sem ensiná-lo, a oportunidade de pisar no freio, porque ele não sabe, você escapota o carro. O pé esquerdo não sabe pisar no freio se vocês não ensinaram. Se for um carro automático, dê folga para ele, dê uma outra atividade, porque se ele não aprender a pisar, vocês capotam o carro, vocês sabem disso. O que pisa no acelerador e no freio aprendeu essa função. E assim como vários outros mecanismos, quando o músico, por exemplo, ele vai tocar e cantar, quantos movimentos? Principalmente se for um piano, que às vezes é mais complexo que o instrumento de corda, mas dependendo da habilidade, tanto um quanto o outro, torna-se fácil. Quantos movimentos estão acontecendo? Normalmente são mais de 8 movimentos simultâneos. E está acontecendo tudo no automatismo. Em nós a mesma coisa. Se vocês querem uma vida melhor, mais saudável, mais feliz, mais pacífica, mais serena, nós precisamos construí-la se ela ainda não existe. Porque nós não vamos acessar isso pronto em nossa consciência. As consciências que edificaram esse reino de Deus em nós se ralaram para fazer isto. E hoje elas são leis diretivas para a alma em construção. Nós estamos sendo edificadas como almas. Então o despertar da consciência é saber que nós temos essas diretrizes em nós. Mas a nossa autonomia e liberdade com a responsabilidade eu vou conquistar no dia que eu aprender a fazer, a gerenciar o meu próprio universo. Eu posso emprestar o meu instrumento psicofísico da mente ao corpo para que um outro espírito se manifeste. Mas é muito mais fácil e mais útil até se eu saísse do corpo, dialogasse com centenas de espíritos e trouxesse a ideia síntese. Muito mais rápido. Então, quando nós percebemos com Allan Kardec que muito cedo ele viu que reuniões de desobsessão são muito precárias as condições, porque a maioria dos medianeiros não gostam de estudar. Não é o caso de vocês que estão se esforçando ao extremo. Vai o dia que quer, não tem responsabilidade, disciplina, pontualidade, vários quesitos que seriam necessários para que a reunião acontecesse com equilíbrio. E no mesmo espaço de tempo que atenderíamos com eficiência um espírito necessitado, se sairmos do corpo com a equipe harmônica dando-nos o sustentáculo, atenderíamos de 200 a 500 espíritos numa palestra bem proferida. Porque cada palavra revela uma intenção. E agora a palavra imantada do magnetismo amoroso, ela interfere na estrutura física, psíquica, moral e espiritual de quem ouve. E por mais refratário que seja o ser, que não queira de fato nos ouvir, dependendo desse amor incondicional, nós rompemos todos os obstáculos e, queiram eles ou não, a mensagem da Boa Nova que ilumina e liberta consciências vai ficar plantada no íntimo desse ser consciencial. Kardec, percebendo que numa reunião de estudos temos um maior rendimento no processo desobsessivo do que na reunião em si. Porque se na reunião eu, medianeiro, que cedi o meu equipamento para que outro se manifeste, se eu não tenho nada para ofertar, porque ele vai ligar-se ao meu psiquismo, se eu não tenho nada de nobre no meu psiquismo, ele pode ficar mais perturbado do que antes da comunicação. E se eu, o orientador, o dialogador, o terapeuta espiritual, no dizer de Joana de Ângeles, não vivo o que eu estou falando para o outro, e eu vou dizer palavras vãs. E tanto no caso do médium quanto do orientador, o espírito tem direito, é garantido pela lei, nos seguir no dia a dia para ver se
fazemos na prática o que pregamos para ele na teoria. Isso é um fato. Não apenas na reunião mediúnica, no passe também. O passe, ou eu estou afastando maus fluidos de espíritos que ignoram o ser e o saber, e afastando-os, porque eu estou mudando a frequência vibracional daquele ser constituído. Agora, se ele não manter o equilíbrio harmônico, para que ele possa mostrar a esse chamado obsessor novos caminhos, ele vai ficar em situação precária, e eu assumi um compromisso, porque quando afastei o chamado mau espírito e maus fluidos, se esse fulano não mudar o seu comportamento para transformar esses maus fluidos e essas companhias que são suas e não são minhas, eu vou ficar com conteúdo para mim, porque fui eu que mexi na caixa de marimbondo. E muitos medianeiros passistas não sabem disso, e sabem menos ainda, como nós já falamos várias vezes, que quem aplica o passe não é quem põe as mãos, não é quem conhece a técnica. Doa quem tem mais, é uma lei, segundo Allan Kardec, conforme consta em Obras Póstumas. Às vezes eu imponho as mãos sobre alguém e eu não estou lá grande coisa, e no final do passe eu estou quase flutuando. Será que eu doei de fato ou recebi? Vaso sujo suja a água. O energismo vai passar por mim, pela minha consciência, sendo canalizado e filtrado pelo meu centro coronário com 972 virtudes, se eu as tenho, edificadas e sublimadas. Vai tomar forma e criar vida como bioenergia ou como palavras norteadoras no meu campo mental, auxiliado por 96 entidades da inteligência, da imaginação, da memória, do universo mental, auxiliadas pelas 16 que compõem o centro laríngeo, para que nós possamos verbalizar o que pensamos, auxiliado pelos 12, reconfigurando o que sentimos, para alterar o automatismo gerenciado pelos 10 na estrutura do centro gástrico, para criar ou transformar forças íntimas da nossa consciência em vitalidade com auxílio do centro esplênico, ou transformar tudo isso em energias criadoras da vida no centro genésico, energias que antes estavam na essência de nossa consciência ou em algum lugar no cosmos. Então, quando entendemos esse mecanismo, e amanhã pela manhã no primeiro módulo nós vamos tentar minuciar o processo de evangelização dos órgãos, das células, dos corpos, para que possamos com facilidade, de fato, querer, saber e fazer o que nos dispomos a fazer. Quantas pessoas desconhecem o poder de uma oração e por desconhecimento terceiriza e perde a oportunidade de magnetizar a sua própria água? Quantos desconhecem o poder de uma leitura do Evangelho ou uma boa leitura com cunho evangélico no culto do Evangelho no lar, que tem o poder de repulsar tudo que for contrário e atrair tudo que for semelhante ao que intencionamos? Quantos desconhecem que o que vale não é o saber, mas sim o ser? O exemplo transforma, a palavra pode até convencer, dependendo da habilidade de quem pronuncia. Agora eu vou bem na câmera lenta, bem devagar. Se um dia já fomos os germes de outras eras, enjaulados nos cárceres das lutas, e viemos os princípios das moneras para alcançar as perfeições absolutas, Augusto dos Anjos também pronunciou assim:
tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável. Se observássemos isto, veríamos o evolver, a evolução dos elementos, das origens, como átomos primordiais, às súbitas acesses, transformando-se em luz, depois em sentimentos, no assombroso prodígio das espécies. Então, sabendo disso, nós conseguimos pensar sem interagir com esses seres? É possível interagir com alguém sem perguntar? Se eu olhar para você, algo do meu mundo está indo na direção do seu, e algo do seu está sendo observada, vindo na direção do meu. Por isso que a física quântica testifica hoje e comprova que não existe mais o ser estático sendo observado. Ele interage, foi assim que aconteceu com Pietro Baldi. Quem és tu que ouve? Ouça, nós te falamos. E ele estava conversando com mônadas, com espírito na origem. Nem era ainda com elementais, que se comporia a partir da união de dois ou mais. Então, se nós tivermos uma noção que a mente é uma emanação da consciência, e nela encontramos recursos inesgotáveis e inestancáveis, segundo André Luiz, tanto em evolução em dois mundos quanto em mecanismo da mediunidade, a informação, que temos uma fonte inesgotável da energia amor, com Bezerra de Menezes na obra A Cura pelo Amor. E antes do amor não existia a criação e não existirá criação alguma, porque ele gera, ele nutre, ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Mas estamos falando do amor que pronuncia eu amo você? Certamente que não. E às vezes a gente diz ou afirma para conquistar alguma coisa que nós queremos, então dizemos que amamos, que isto, que aquilo, até que eu consiga o cheque assinado, a senha do cartão de crédito, isso, aquilo, e depois, dependendo, já não amo mais. É mais ou menos assim o amor de vocês, ou é aquele incondicional, que ama pelo prazer de amar, e serve pelo prazer de ser útil? Veja como acontece o processo da autocura. Vamos dar algumas diretrizes para não esperar só para amanhã, sendo que muitas coisas podem ser feitas hoje. É justo pensar em confeccionar um bolo ou qualquer prato que você se dispor, sem conhecer pelo menos uma receita ou ter noção do que vão fazer? Daria para acertar de primeira sem ter conhecimento algum, sem ter um projeto de ação, sem conhecer os ingredientes? Por isso, antes de estabelecermos algum processo de criação para melhorar as condições de nossa vida, eu preciso pensar no que pensar. Isso é André Luiz. Ou em que eu devo pensar, porque uma vez pensando eu estou criando. Se eu estou pensando no que pensar, eu estou pedindo diretrizes para a minha consciência e para outras consciências que me inspirem vindo de fora, ou que a minha consciência me intua. O que eu devo pensar? O que eu devo criar? Uma vez estabelecido o critério desse pensar, entender que o pensamento é uma expressão da consciência. Eu apresentei uma proposta como alma no campo mental, mediante a minha inteligência que tenho a respeito do que eu pretendo criar ou do que eu pretendo melhor governar, aprimorar ou qualquer coisa nesse sentido.
Segundo Kardec, na obra A Gênese, no item 10 e 11, para ser mais exato, no 11 do capítulo 10º da obra A Gênese. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo, que vai aperfeiçoar. Deus fornece apenas os materiais. E no Evangelho sabemos que Ele oferece também os instrutores. Então, de um lado temos a vitalidade, que é a matéria-prima do cosmos. Do outro lado, a lei. E a isso chamamos Evangelho, para transformarmos isso em vida. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Jesus veio nos ensinar isto, como criar a nossa realidade. E disse que não apenas derrubou um templo e o reconstruiu em 3 dias, que nós também poderíamos fazer. Nós também podemos fazer, atualizando. Farão coisas maiores do que agora faço. Então veja, eu sou, como ser imortal, algo ou alguém que sabe o que fazer, quando fazer e como realizar no contexto onde vivo. Eu vim capacitado para isto, para iluminar a minha consciência, no sentido de iluminar a consciência da alma que eu estou edificando, como ser imortal. Ora, eu, a alma que acordei para essa realidade, sei que existe esse ser com esse potencial em mim. O Evangelho está nesta consciência. E tenho a oração para colocá-lo em movimento. Hora de ação. Sei que com a oração eu posso colocar a virtude em ação, gerar elementos, força, diretrizes que vão transformar-se em hormônios psíquicos e físicos para melhor governar o meu povo. Emocional. Quando falarmos de psíquico, estamos falando da alma como um todo. Quando falarmos de emocional, há algo dentro da. Quando falarmos de mental, o universo à disposição da própria alma. E o universo perispiritual, o veículo de expressão da mente, e pode ser da própria alma, e o universo biológico de concretização do universo perispiritual e da própria alma também. Então, se eu tenho nesse mundo mental e psíquico, na própria alma, como Leon Denis narra em O Problema do Ser, o Destino e da Dor, o mais importante é saber que tudo pode ser feito no domínio psíquico, no domínio da alma, se ela tiver conhecimento e tiver autonomia conquistada pelo saber e agora pelo ser. E Joana de Ângeles: na mente nada é impossível de se realizar, desde que se obedeça às leis. E sempre vise o bem do conjunto. Se eu pensar em tal coisa, eu estou interagindo com seres da mesma frequência. Eu gostaria que fizesse isso com os meus irmãos mais pequeninos, porque foi isso que Jesus falou para nós. Tudo que fizeram dos irmãos mais pequeninos é a mim que eu fazeis. A matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, segundo André Luiz. Para ser mais exato, Gúbio na obra Libertação. Então, se eu penso, eu vou interagir com a matéria mental, e ela é composta de seres vivos incontáveis em processos de evolução nos quadros do universo sem fim. Agora, o que eu estou pensando é bom ou menos bom? Eu estou falando e propagando o bem, ou estou semeando a discórdia? Porque eu não vou perturbar somente o meu universo, eu vou perturbar esse universo mental que me rodeia. E não só isso. Eu vou criar, segundo Emmanuel na obra Vinha de Luz, e segundo Eurípides Barçanufo na obra A Palavra Nossa de Cada Dia, ou tem um outro nome, Yoshua, está no livro, eu não sei pronunciar direito. A Palavra Nossa de Cada Dia é o segundo título. Então eu estou criando entes vivos, pensamentos. Entes vivos que são vários pensamentos formando ideias. Entes vivos que são várias ideias formando palavras.
e fica em torno de quem os cria, ajudando ou desajudando durante a vida física, e são meus, foi eu que criei, segue comigo após o desencarne. Eu estou comentando e propagando o bem, ou estou comentando o que eu não gostaria que acontecesse em minha vida? Quantas vezes presenciamos pessoas que afirmam, se for para ter filhos como esse ou como esses, depois quando nascem os seus, são um pouquinho pior do que aqueles. E o segredo está com Emmanuel na aula Pensamento de Vida. Tudo que eu condeno nos outros, eu critico, eu gravo de forma indestrutível nos tecidos mais sutis da minha própria alma. Aqui fez a observação. Hoje, sabendo disso, o que é mais fácil? Perdoar ou não se ofender? E por que não colocamos isso na pauta de nossa vida? E é esse o nosso exercício de hoje, a partir de agora. Então eu desejo não se ofender. O que é que eu preciso? No mínimo, exercitar algumas virtudes que nós chamamos de piedade, de compaixão, humildade, paciência, estados de minha consciência, para que eu possa levar a efeito. Porque eu vou precisar me conhecer de tal modo, e nós chamamos isso de autoconfiança com a Joana de Ângeles, que se você me elogiar, eu não vou andar mais rápido só porque você me elogiou. Se você me caluniar, eu não vou diminuir a marcha só porque você me caluniou. Então, se você me diz algo que antes causaria um descontentamento, eu consulto a minha consciência. Eu sou e desejo ser o que ela está dizendo ou o que alguém está falando? Não. Não desejo ser, mas talvez eu ainda seja. Alguém está mandando recado. Você veja os recadinhos que de vez em quando enviam para mim. Como você é paciente. Aí eu dou uma olhada. Como eu preciso exercitar a paciência, a ciência da paz. Ou alguém faz um outro elogio, eu consulto, eu não sou nada disso, mas ela está me apontando o caminho. Já que me lembrou que eu posso, vou pensar na possibilidade de construir tal realidade. Então nós começamos a construir uma estrutura para não nos ofendermos. E eu preciso primeiro conhecer os outros ou conhecer a mim? Porque eu vou construir um mecanismo de entendimento para exercitar a tolerância. Vou precisar de tranquilidade interior, que é a estrutura constitutiva da paciência. Vou precisar de doar algo de mim mesmo, que é o que nós chamamos de devotamento. Vou precisar fazer algo que eu não fui pago para fazer. A abnegação. Para não me ofender. Porque alguém pode chegar no meu setor de trabalho e ver a coisa desorganizada que era responsabilidade de outrem. Mas eu sou o chefe do setor. E se quem eu encarreguei não fez, quem tem que fazer? Se alguém não se dispôs a fazer por abnegação, sou eu o responsável. E não tenho, vou fazer com tanto amor, e o gesto amoroso com que fiz vai comunicar-se a todas essas consciências como se deve manter o ambiente harmônico, não interessando se o fulano ou o ciclano não fez. E se alguém vier criticar o fulano que não fez, eu vou ter palavras equilibradas para defendê-lo, porque eu não sei porque ele não fez. Talvez ele não veio ao trabalho e às vezes estava tão perturbadinho que esqueceu de alguma coisa. E não podemos crucificar o outro só porque ele esqueceu. Teve um dia na Companhia Energética de São Paulo, na qual eu era motorista,
eu tinha várias tarefas. E naquele dia, alguém fisicamente, que eu pedi para me acordar, para que eu trabalhava à noite, e tinha hora que não tinha nada, e o sono estava pegando, eu vou dar uma cochilada e você me chama. E eu tenho um compromisso da hora de buscar um colega seu, era buscá-lo no aeroporto, da Vila dos Operadores, quem conhece lá. E ele também cochilou. Ele tinha que marcar o ponto a cada 15 minutos, a cada meia hora, ligar para o guarda-chefe para ver se ele estava acordado. Mas como o relógio dele com certeza marcou cada 15 minutos ou meia hora, e o horário que eu pedi, ele também vacilou e eu não acordei. E eu não busquei o moço, era para levar um, para substituir e trazer o outro. E o chefe de transporte foi perguntar. E eu menti. Eu levei anos para trabalhar isso em minha consciência. Porque o guarda que estava ao meu lado não era responsável pela minha negligência. E dependendo do que eu falasse, eu, ignorantemente, pensava que ia complicar a minha vida. Mas o chefe sabia que eu estava mentindo. Porque a gente muda a fisionomia. Ele, que era um hábil, profissional, experiente, e um pai para todos os motoristas, um verdadeiro pai, seu Francisco, a quem eu agradeço profundamente pela oportunidade. Mas na minha consciência eu levei anos para trabalhar isto. Eu não sabia e não devia culpar-me, que bastava eu reconhecer a minha negligência e evitar cometer de novo o mesmo equívoco. Eu não entendia que o amor cobre a multidão de equívocos, que o ato agora consciente e responsável refaz esse estado de consciência, envia nutrientes novos para essa consciência, mas a consciência de culpa continua alimentando com mais do mesmo. Não por acaso Francisco Cândido Xavier, na entrevista ao Pinga Fogo, declara: a única coisa que nos leva para o umbral é a consciência culpada. Foi com essa frase que eu não mais me culpei. Eu já tinha visto falar do umbral, o sofrimento de André Luiz. Eu não pretendo ir para lá. Eu gostaria de ir lá, resgatar às vezes estados de minha consciência, mas não gostaria de ser aprisionado lá. E parei de me culpar. Hoje, por mais que eu esteja equivocado e alguém tente me massacrar, eu sei quem sou. Eu não posso exigir de mim algo que eu não possuo, que eu não construí como alma em edificação. Mas também não tenho o direito de querer tampar o sol com a peneira. E isso quem me ensinou foi Santo Agostinho na questão 919a. Se não aprovo o comportamento em você, como que eu posso aprová-lo em mim? Então não tenho direito. E aprendi isso também na questão 918. E eu vou interrogar a minha consciência para ver se não violei a lei de amor, justiça e caridade. E vou interrogar sobre os meus próprios atos, se não fiz o mal. E não só isso, se fiz todo o bem que foi possível fazer. Se eu não negligenciei voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que queixar-se de mim. E se fez a outra em tudo que gostaria que ele fosse feito. Mas onde vai acontecer esse diálogo? No tribunal da minha consciência. Porque quando formos criar alguma coisa, eu estou conectado com todas as minhas vivências.
isso que vou criar não visa a promoção do meu universo e do entorno, eu posso estar trazendo tormentos para a minha consciência. Eu vou no determinado local, você está no caixa, você erra o troco. Se eu estou querendo construir a paz em mim, a paz íntima, e almejo conquistar o infinito, viver em harmonia com o contexto, você se equivocou. Parte desse dinheiro é teu, porque vai sair do seu bolso no final do dia, que vai fazer o balanço. Para quem tem o controle certinho, não é meu. Não quero levar esse desequilíbrio de tirar o que é teu, a sustentação da tua vida e de seus filhos, como se fosse uma vitória, como antes eu fiz. Eu dei R$5, a pessoa pensou que foi 50, e a coisa custou R$1 e pouco. Até hoje eu pago o juro disso. Por isto, humildade. Eu não sabia que ia dar nisto, porque nós vamos acordar quando as consequências vêm. Pode ser a dor ou um tormento qualquer. E abro meu coração com honestidade e sinceridade. Capacita-me. Ensina-me a servir pelo prazer de ser útil. E quando apresentamos para a nossa consciência com esta humildade, com esta sinceridade, isso está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando fazemos isso com esses critérios. E lá no Evangelho, Jesus dizendo: estou aqui, por que me chamastes? Se Jesus vem, por que a nossa consciência não virá? Por que o Cristo em nós, porque Ele tem uma fração em nós, não nos atenderia se estamos sendo honestos, sinceros, humildes, reconhecendo que eu não tenho ciência e nem consciência do que eu almejo fazer. As orientações fatalmente virão, e a matéria-prima também. Agora eu preciso ser fiel na aplicação. Se for desfiel no pouco, eu te darei intendência ou entendimento de coisas maiores, o próprio Jesus. Ou se você transformou 2 em 4, eu vou te entregar 5 para transformar em 10, e assim por diante. Esse diálogo normalmente não é difícil de fazer, usando de humildade, de sinceridade e honestidade. Mas normalmente o que vacilamos é na fidelidade. Porque eu penso que é só comigo. E nesse exercício de fidelidade, de construir a harmonia, já que eu usei de honestidade, se eu pegar o troco errado que alguém me deu, todo o meu império vai por água abaixo. Se eu desperdiçar um alimento de forma consciente, vai tudo por água abaixo. Porque eu estou mentindo para os seres que eu estou buscando conquistar, que eu estou almejando governar. Por isso que, se eu intenciono, como amigos já fizeram com seus filhos, e deram certo, e deram certo também com adultos que assim intencionaram, uma jovem e um jovem, ambos em conflitos sexuais, e ele relacionando com outro ser do mesmo sexo, e ela idem. Hoje, ele se interessa pelo ser feminino. Ele pacificou seus conflitos, e ela idem. Crianças, que os pais e os avós perceberam a manifestação feminina e amorosamente sendo evocado dessa consciência e conversando e lembrando que ela assumiu um compromisso feminino, e pode ser o masculino, não importando o sexo.
e amorosamente enviando diretrizes. Mas como dá certo se eu, avô, se eu, pai, somos depravados? Não respeitamos essa energia. Por isso que perdemos a autoridade como pais, como educadores. Temos que fazer em nós, em primeiro lugar, as reformas que desejamos no outro. Para quando eu falar com o outro, nesse processo de evocação da consciência, eu tenho autoridade. Ele pode me seguir dali para frente para ver se eu faço o que eu pedi para ele fazer. Porque há milênios ele odeia o outro. E com meia dúzia de palavras bonitas, eu vou convencer um obsessor ferrenho a deixar o outro que não tem sinceridade no propósito de mudança, quer transferir para outro a sua tarefa, o seu dever. Por isso que, como dialogadores com esses estados de consciência, precisamos fazer em nós o que intencionaríamos no futuro fazer com a consciência do outro. Porque nós vamos mergulhar a nossa consciência para que a consciência em conflito sinta a paz em nós. Ou pelo menos a intenção de humildade, sinceridade, fidelidade seja de fato real. Mesmo eu não tendo naquele momento a capacitação, eu estou pedindo auxílio de 2 pelo preço de 1. Precisamos de socorro. Eu ainda não tenho autoridade, mas quero, de fato, educar-me no mesmo setor e peço auxílio para o outro confliteado também. Isso funciona também. Porque nós reconhecemos as nossas próprias debilidades e pedimos auxílio da nossa consciência ou de outras para nos ajudar simultaneamente. Então a inteligência vai nos dar as diretrizes. A imaginação mediante a inteligência, o poder de criação, segundo a nossa capacidade criativa, que é o pensamento. E ao mesmo tempo, saber que nós estamos conectados com todas as nossas vivências, e o que chamamos de memória na mente é esse link. Hoje sabemos que se pegarmos uma fotografia, imagina lá uma fotografia bem grande, hoje com essas impressoras gigantes, coloque asa à imaginação. Agora imagine o tempo destruindo e ficando apenas um diminuto fragmento daquela fotografia. Agora imagine vocês inserindo um raio coerente, que é o raio laser, por exemplo, nesse diminuto pedaço. E esse diminuto pedaço, num mecanismo holográfico, recompondo toda a fotografia. Isso é um fato. Antônio Carlos Costardi foi desintegrado pela mente de quem não queria ver essas coisas. As múltiplas personalidades, a auto-obsessão e entre outras coisas. Porque ele foi o primeiro orador que começou a falar das múltiplas personalidades em nosso meio, como palestrante, como orador. Assim sendo, neste microfragmento de memória na mente, podemos reviver todas as cenas de nossas vivências, como nos ensina um moço chamado Bezerra de Menezes, pela médium Ivone do Amaral Pereira. Não acessaremos só as nossas vivências, mas tudo que existe no cosmos. Se quisermos aprender, tudo está gravado num HD que não é virtual como nós conhecemos, é algo físico, o éter cósmico. Sem falar do HD virtual, além desse, e do HD em nossa própria consciência. Então nós podemos acessar a cópia em nós ou no éter cósmico. Mas eu preciso ter um propósito enobrecedor. Quanto mais nobre for esse propósito, quanto mais sincera
a intenção e eu vou me despir, porque eu não estou mais me envergonhando da minha própria realidade, porque eu quero construir a roupa nupcial para participar de um festim que é a paz íntima que busco, a conexão com a minha própria realidade. Simultaneamente, esta imagem das minhas intenções vai bater nas portas das outras vivências e ao mesmo tempo está repassando a informação intencional para o perispírito através dos chakras, dos nadis e meridianos, que estão repassando para cada partícula do universo biológico e está refletindo no entorno, como se avisando a todos os seres, àqueles que intencionam manter as estruturas viciosas em nós, fisicamente, psiquicamente, etc. Os que lucram com isso vão nos ofertar mais do mesmo de graça. De graça. Isso mesmo. Tudo que vocês não querem mais, vai aparecer alguém fisicamente ofertando, psiquicamente, etc. Mas se eu persistir e for fiel ao que propus, Deus encoraja esses esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais, segundo Joana de Ângeles, na lição dar-se-á aquele que tem do Evangelho segundo o Espiritismo. Imagine nós nos esforçarmos e alguém chegar com mais 99, a nossa consciência ou consciências que estão nos observando, porque há uma nuvem de testemunhas. Estão conseguindo imaginar o contexto? 972 virtudes, compondo o centro coronário, estão canalizando a matéria-prima do cosmos. As inspirações são elas que criam a própria vontade, as 960 periféricas, e as 12 mais enobrecidas do centro gestam a intuição. Então, quando nós desejamos fazer alguma coisa, a vontade que é a gerente da mente recebe essa petição, grava no seu universo, leva para a consciência para que ela possa apreciar, porque ela está a serviço dela. É como se a consciência delegasse função à consciência central do centro coronário, os ministros diretores, que gestassem as forças intuitivas mediante a proposta que se pretende. E a vontade que é filha das 960 vai ser fortalecida por essas 960, guarnecida, para trazer com segurança a encomenda. E quando ela chega na mente, e vai entregar para a alma que está na mente esperando, já tem o formato do pensamento, o embrião daquilo que ela almeja, com uma capacidade criativa em ação. E agora a alma, segundo sua fidelidade, já que usou de sinceridade, humildade e honestidade, vai permitir que esta energia lhe fecunde a consciência. Ela está trazendo diretrizes novas para ela, a alma, que às vezes não sabia até então de tal mecanismo, de tal essência. E não só isso, por meio desses 972, nós estamos em conexão com tudo que existe no cosmos, com acesso ao éter cósmico e todos os registros que suportarmos, com os 96 a todos os estados de inteligência em todos os seres, porque a inteligência está ali, e com a imaginação idem.
nós acessamos não apenas a memória de nossas vivências, mas de todos os seres que intencionam fazer algo que estamos intencionando fazer. Quando um se ergue, ergue consigo a humanidade inteira. Joana de Ângeles. Isso chamamos de oração. E quando inspiramos, estamos trazendo a natureza inteira, o Evangelho que está em tudo, como força, vitalidade e vida, para nos ajudar a pacificar as emoções, as múltiplas realidades em nós, personalidades, subpersonalidades, etc. Estamos pensando e interagindo com a matéria mental. Da mesma forma, essa matéria mental já vem na frequência do que estamos pensando, de outras mentes que fizeram o preparo dessa energia para que ela nos obedeça, porque é ela que vai plasmar o que intencionamos. Lembra com Gubbio, André Luiz em Libertação? A mente estuda, porque está ali a inteligência, todo o mecanismo racional está ali, de comparar, de catalogar, etc. E os sentimentos para edificar, alimentar, etc. também. Então a mente estuda, ela idealiza e materializa os desejos que lhes são peculiares. Porque ela estuda, ela arquiteta e materializa. Só que quem vai materializar é a matéria que está em torno. E essa matéria vai vir ao encontro e dar forma ao pensamento. Os nossos sentimentos vão dar vida. A palavra vai dar movimento e a atitude, direção. E não estamos fazendo essa reforma só em nós, estamos fazendo no cosmos. Tudo que acontece em nós reflete no cosmos, e tudo que acontece lá reflete cá. Entenderam tudo? Porque é com essas informações que nós iremos para o desdobramento, no qual, ou durante o qual nós vamos exercitar isto. Amanhã vamos tentar minuciar o restante do percurso até o diálogo com os órgãos da evangelização, etc. Isso no primeiro módulo. E no segundo módulo, iniciarmos com perguntas e respostas e depois fazermos a conclusão. Pode ser assim? Sim. Porque hoje foi apenas uma noção geral, mas com muitas informações e interações entre nós, todos nós. Porque quando eu falo a vocês, eu estou falando a mim mesmo e estamos interagindo simultaneamente como se fôssemos um único ser. Vocês pensam nessas possibilidades que não são invenções nossas, por isso, não nos comparando em gênero e grau. Kardec nunca assumiu uma vírgula da obra, falando essa obra não é minha, mas dos luminares. Mas eles incluíram o próprio Kardec. A obra não é vossa, é nossa. Se é nossa, ele também tem parte nela. Quando alguém fala, Sebastião Camargo fala isso, Sebastião não está falando o que alguém já disse, ele está apenas usando a fundamentação de outros autores, embora o que vocês leram e eu gostaria de escrever diretamente o que vem à minha consciência e as inspirações. Mas se eu não fundamentar o que estou escrevendo, ainda no nosso meio tem fogueiras. Lamentavelmente tem. E eu não quero ser queimado ainda. Gostaria de ficar um pouquinho mais. Eu gostaria de estudar mais algumas coisas, aplicar e dividir com vocês. Gratidão profunda a tudo e todos os seres que contribuíram de forma direta ou indireta para que esse momento único em nossas vidas fosse possível. Gratidão profunda à nossa segunda mãe, que curiosamente permitiu que 2 filhos se casassem, eu e a Vilma. Hoje está fazendo aniversário de morte desse espírito com um poder
incalculável no processo de doação de si mesmo, de desprendimento de amor incondicional. Então, um exemplo de vida para a minha vida, que encarou o câncer com dignidade e serenidade, nunca perdeu um fio de cabelo, mesmo tomando a mais potente dose de quimioterapia. Nunca perdeu um fio de cabelo por conta disso, porque não se revoltava, mas agradecia. E ao sair do corpo, mesmo com quase 70 anos de idade, ficou com a aparência de 35 anos mais ou menos. A coisa mais linda que eu já pude perceber. Falei, realmente a lagarta virou borboleta. Então a nossa gratidão profunda a Francisca Fernandes de Castro, que graças a esse ser e ao Hermenciano de Castro, que tem a coragem de me chamar de meu amor. Um homem chamando outro homem de meu amor. E me chama de filho também. Fala que o filho que ele não teve, mas teve sim. E imaginando esses dois seres que nos possibilitou que a Vilma pudesse vir. E se não fosse a Vilma, por mais que minha mãe e meu pai também se esforçassem do lado de lá, que minha mãe é um caso sério porque já é Maria, que é o nome mais bonito que existe. E ainda divina. Aí não tem jeito. E Francisco é um outro caso, né? Cara, esses Francisco fazem cada um em nossas vidas. Então a nossa gratidão profunda a esses 4 seres diretamente, mas todos que os antecederam. E aos irmãos que nos deram sustentáculo, porque se a Vilma não me apresentasse a doutrina, realmente eu estaria no umbral. E esse umbral de André Luiz, coisinha bem periférica, seria algo bem mais complicado do que isso. E graças a ela, que me apresentou a doutrina dos Espíritos, hoje posso estar conversando com vocês e trocar ideia como livres pensadores. Porque a doutrina não é algo engessado, algo pronto, ela está em construção também. É a síntese do conhecimento filosófico, científico e religioso que nós estamos tendo contato para viver no planeta Terra. E se tivermos os mundos felizes, os celestes e divinos, será que as diretrizes por lá são as mesmas que estamos vivenciando por aqui? Aqui ainda no mundo onde o bem predomina, ou melhor, o mal predomina, com a intenção de pelo menos equilibrar-se no mundo de regeneração, para que no mundo feliz o bem possa predominar, mas o mal ainda vai estar lá, o joio entre o trigo. Somente mais para frente, aí o joio já se transformou em trigo, em os mundos celestes e divinos. Mais uma vez, gratidão profunda a tudo e todos. E até daqui a pouco. Muita paz.